Diferente de alguns municípios do estado de São Paulo, você tem até alguns exemplos, São Bernardo, São Caetano, São José. Quando o município tem clubes com estrutura física, né, com estrutura funcional, tudo dentro da legalidade, ou seja, diretoria constituída, registro em cartório, tudo bacaninha, até cria uma situação facilitada para a gestão do esporte na cidade. Diferente de Guarulhos, né? Guarulhos são poucos os clubes que têm essa organização. E aí vão surgindo alguns clubes, eu citei aqui também o caso da Pagebasque, mais recentemente a CICEG, a Mara esteve aqui conosco, que está à frente desses trabalhos, e que cria uma possibilidade de que a cidade tenha uma representação. Para que isso possa acontecer dentro da legalidade, se faz necessário um chamamento, né? E aí eu fiquei meio assim embaraçado, eu falei, vou trazer um especialista no assunto, que inclusive está na secretaria, né? Que é o doutor Tadeu, que está aqui ao meu lado. Tadeu, obrigado, viu, por atender nosso convite. O nosso boa tarde, viu? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Câmara Esportiva. Estamos aí à disposição. Legal. Para o que necessitar e o que for plausível darmos a informação, estaremos à disposição. Legal. O doutor Tadeu, além dessas funções todas que eu já fiz aqui na apresentação, também na secretaria, além de professor, ocupa também, sempre que possível, está colaborando, né, com seus conhecimentos na estrutura jurídica da secretaria. Tadeu, eu queria... Vamos chamar um intervalinho, professor? Depois a gente volta? Vamos mais um pouquinho, depois a gente fatura. Para não perder o gancho aqui da pergunta. É fato isso que eu coloquei, né? A cidade carece de clubes. Até há poucos anos atrás nós tínhamos a Aguaru. Hoje se faz necessário esse chamamento, né, doutor? Ulisses, é bom que todos tenham conhecimento do seguinte: a administração pública, ela não pode participar diretamente como entidade vinculada às entidades de administração desportiva, no caso as federações e confederações. Então o que ocorre? Para que você faça a participação do município nessas entidades de administração desportiva, você fica restrito a algumas situações. A prefeitura não pode contratar jogador, não pode contratar técnico, dirigentes, nada disso. O que a prefeitura faz é a disponibilidade de fator financeiro para ajuda em taxas de federação, taxas de arbitragem e outros que são relacionados a esse funcionamento. O que foi feito? Através da coordenação do Dr. Marcos, que também faz a parte jurídica na Secretaria de Esportes. Um abraço, Dr. Marcos. Né? E vamos trazê-lo aqui em breve, viu? Com certeza, é extremamente importante a participação, porque ele que cuidou e direcionou todos os trabalhos para o chamamento público. Para nós podermos dar a licitude nas ações da Secretaria, foi criada a ação do chamamento público, está dentro da lei de licitações, para que tudo seja feito de forma correta, coerente dentro do princípio da legalidade, que é um dos princípios constitucionais basilares da administração pública. Foi feito o chamamento público e aquelas equipes que apresentaram documentações aptas a participaram, já foi feito todo o sorteio, a escolha, a aprovação em relação a isso. São dados que o Dr. Marcos pode dar com muito mais precisão do que eu, porque ele que esteve à frente junto com o Carlão na secretaria. Isso é da legalidade e transparência a tudo que vai ser feito e tudo mais. E essas equipes, a partir daí, elas passam a representar o município de Guarulhos nas entidades de administração desportiva. Federação Paulista de Futebol de Salão, de Ginástica, de Handball, de Vôlei e todas aquelas que têm essa administração desportiva. Por quê? Porque elas vão receber uma verba pública, elas vão fazer toda a administração dessa verba para manutenção e disputa e representatividade do município perante essas entidades de administração desportiva e depois elas vão prestar conta de todos esses valores. Por quê? Porque isso vai para o Tribunal de Contas. Sim, é uma forma de nós darmos clareza e transparência a tudo aquilo que é feito com recurso público. É extremamente viável. Tem gente até fazendo parênteses, doutor, desculpa, mas tem gente que é contra isso. Mas escuta, é esse o papel da administração pública, bancar equipes de competição? Eu acho que também é. Também é. Nós temos direcionamento em relação à área social, a busca de novos talentos, os núcleos esportivos. Sim. Mas nós temos que ter um espelho. Sim.
Aquela criança que está no núcleo, ele tem que ter, olha, eu quero chegar, de repente, a disputar uma equipe de basquetebol, uma equipe de futsal, alguma coisa nesse sentido. Ela tem que ter um espelho. Sim. E essa finalidade, e olha, nós não estamos bancando as equipes, nós estamos com previsão legal na lei orgânica do município e na legislação pertinente à criação do fundo municipal de esporte, tem o Conselho Municipal e o fundo, que tem previsão legal para o repasse de verba para esta finalidade. Então está tudo dentro de uma legalidade, sim, de forma correta, com transparência, através de um processo licitatório, sim, onde todos têm os mesmos direitos. Está aberto a tudo, chamamento, né? Estão legalizados, sim, perante os órgãos importantes e necessários, todos, não existe restrição. Não tem aquele, o secretário vai escolher uma equipe amiga dele. Não existe isso. É o processo licitatório e aquele que apresentar as melhores condições poderá representar o município, tendo o amparo e a sustentação financeira naqueles pontos e aspectos que são permitidos. E pode até acontecer que essa representação, né, como é o caso da CISEG, da própria, eu citei 2 exemplos aqui, mas já tivemos outras associações, né, o INPRO, o ASA, que são muitas vezes essas entidades não possuem uma estrutura física, né, e acabam em parceria com a prefeitura disponibilizando dessa estrutura que a prefeitura tem, né? Eu acho que aí fica um casamento perfeito, né, Antônio? Lógico, nós unimos o útil ao agradável. Nós damos toda sustentação, a disponibilização de espaços físicos, alguns suportes até de próprios funcionários da secretaria para dar um suporte e desenvolvimento nas atividades dessas entidades, e em contrapartida elas representam o município em todas as competições esportivas. E olha, e representam muito bem, sem dúvida, porque o nosso basquete, através da Pagebasque, a professora Vilma tem um contato, um amor por aquilo, sim, que ela faz. Sim. No handebol, a Mara, sim, coordena todo o trabalho, o Testa, que cuida muito bem, junto com os USA da parte do masculino. Então, são pessoas que dedicam o seu tempo para divulgar e buscar o esporte dentro do nosso município. É fácil entender, gente. Esse trabalho que a Secretaria faz, e essas associações também, no primeiro momento vislumbra uma situação social e educacional. Mas como o doutor Tadeu observou bem, essa criança que começa hoje numa escolinha, amanhã, de repente, se é detectado nela um potencial, ela acaba que representa não só a cidade, mas representa muitas vezes o Estado, e eu vou mais além. Uma grande parte de atletas de nível olímpico, que saem por aí defendendo o país, seja numa Olimpíada, seja no Mundial, a maior parte desses atletas são oriundos de um trabalho da administração pública. São Paulo é muito forte nisso, né, doutor? Através de jogos regionais, jogos abertos. Quantos alunos não são... Então, se não houvesse a participação do setor público nessas empreitadas, nesses projetos, provavelmente o Brasil não teria esporte, diferente do que acontece lá fora. Nós estamos falando de Brasil. É graças a essa participação do setor público, né, cuja maior força está aqui em São Paulo, realmente, mas todos os estados usam desse expediente, é graças a isso que nós temos atletas, temos equipes de competição no nosso Brasil. Eu digo para você com certeza, excetuando-se o futebol, as modalidades esportivas existentes só sobrevivem graças à administração pública municipal. Se assim não fosse, nós não teríamos mais esporte no país. Passamos o ciclo olímpico, passamos tudo isso, mas mesmo dentro do ciclo olímpico, o desenvolvimento daqueles atletas foram através de intervenções das prefeituras municipais. Porque se não fossem os órgãos públicos municipais, infelizmente, nós não teríamos mais esporte no nosso país. Nós teríamos o futebol, que sobrevive por conta e risco próprio. As demais áreas e toda e qualquer modalidade esportiva que disputam as competições oficiais sobrevivem praticamente e unicamente de verbas públicas e através de todos os amparos que tem das prefeituras municipais. Agora, como o doutor observou bem aqui, para você que acompanha, né, e está interessado nessas questões de gestão esportiva, isso não significa que a prefeitura está bancando essas entidades. Né? Ela entra com auxílio nas questões que ele já deixou aqui. Arbitragem, taxas de federação ou confederação, enfim. O erro que esses clubes não podem cometer, e nós temos exemplos aqui na cidade, é achar que a prefeitura é a salvadora da pátria, né? O que aconteceu com o INPRO quando a prefeitura fechou a torneirinha? Deixou de existir. O próprio ASA e outras entidades, né? Então é preciso que haja esse chamamento, que a prefeitura colabore com as instituições, mas que as instituições também cumpram o seu papel
né, de buscar recursos para poder fazer frente às despesas, com pagamento de atleta, viagens e outros afins aí, não é, doutor? Nós damos uma sustentação. Sim. A força e a realização do evento depende da própria entidade de administração desportiva. Ela não pode querer, eu crio um clube, dou o nome para ele e você banca todas as minhas despesas. Isso não é justo. Sim. Nem para o dinheiro público. Sim. Nós não podemos utilizar o dinheiro público para uma finalidade como essa. Mas devemos auxiliar, amparar em algumas situações. É por isso que é para as taxas federativas. Nós estamos falando aqui do esporte, entre aspas, amador, porque não tem mais esporte amador, né? O Tadeu defende, já colocou isso aqui no programa, isso ele coloca na secretaria. Se o atleta recebe, seja qual for o valor e de que forma, uma subvenção para se manter, ele perde a conotação de atleta amador e passa a ser considerado um profissional. Certeza, ele é um profissional, ele tem obrigatoriedade, ele tem subordinação, ele tem assiduidade, ele é um trabalhador. Sem dúvida. Ele é um trabalhador, ele presta um serviço, ele é um trabalhador. A modalidade hoje ainda, em algumas delas, são entendidas como modalidades amadoras. Mas isso é uma questão esportiva. Sim. Nada a ver com aspecto jurídico, trabalhista ou outra situação. É uma questão esportiva, essa situação de ser profissional ou ser amadora, a modalidade, e não aqueles que participam da modalidade. Tá certo. Vou aproveitar a presença do Dr. Tadeu e falar um pouquinho do Conselho Regional de Educação Física. Você me diz em off, a nossa profissão está comemorando 20 anos de forma oficial, né? Reconhecida, tudo certinho, né, doutor? Exatamente. A nossa profissão foi criada através da Lei 9696, 1º de setembro de 98. E esse ano nós estamos completando 20 anos de regulamentação da profissão. E várias atividades vão ser desenvolvidas no país como um todo. O Sistema Confef e CREF está realizando várias atividades em comemoração a esses 20 anos. O CREF 4 São Paulo, dentro destas movimentações, idealizou a realização de um evento, que nós ainda estamos definindo a data, que nós vamos comemorar os 20 anos de profissão. De que forma? Muito se diz que profissional de educação física não escreve, que não se tem material didático. Então nós vamos estar lançando 20 livros de profissionais de educação física de várias áreas, para comemorar os 20 anos de regulamentação de profissão. Olha que maravilha. O Conselho vai lançar, já foi tudo acertado com aqueles profissionais, é uma edição, são 5.000 livros que vão ser feitos, parte desses livros vão ser colocados à disposição das entidades de ensino superior, parte vai ser mantido na biblioteca do Conselho e parte vai ser dada também a esses autores, que não vão ganhar um centavo por isso. Eles vão disponibilizar nessa primeira edição todos os livros para divulgação do seu nome, divulgação do trabalho e em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. Maravilha. Quem está à frente do Conselho é o professor Nelson Leite? Nelson Leme. Aliás, um abraço, professor. Nosso presidente. Que nos recebeu lá, né? A questão de uns anos atrás aí, maravilhosamente bem. É uma evolução tremenda na gestão do professor Nelson, né? Nova estrutura física lá do prédio, com essas ideias todas. E o telespectador pode perguntar, escuta, mas o doutor Tadeu falou que são só 20 anos de profissão de regulamentação, né? Porque uma grande parte das pessoas que nos assistem tiveram educação física na escola muito antes disso, né? Mas é a regulamentação, né, doutor? Exatamente. E nós estamos ampliando. Eu fui nomeado como presidente da comissão para concurso público. Nós estamos abrindo concurso público no Conselho Regional de Educação Física para várias atividades, inclusive profissionais de educação física na área de orientação e fiscalização. Nós já estamos prevendo a abertura de 6 seccionais. Nós já temos Campinas, nós vamos abrir uma seccional na região do Litoral, em Santos, em São José, em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, em Sorocaba, com mais a de Campinas. Nós vamos abrir todas essas seccionais, ampliando o atendimento, porque é extremamente difícil. Eu vou trazer um profissional lá de Presidente Prudente para vir fazer a sua documentação em São Paulo.
Tá certo que nós temos o nosso sistema de unidade móvel de atendimento, as UMAs, né? Nós temos 2 UMAs, nós até brincamos, nós temos 2 UMAs, que são 2 unidades de atendimento, mas é muito mais fácil você ter uma representatividade mais próxima do profissional. E o Conselho prima por isso. Nós estamos chegando a 150 mil inscritos no estado de São Paulo. Olha que maravilha. Nós estamos aí nos aproximando, agora em setembro nós teremos eleição, porque metade do Conselho vai ser renovada, né, uma metade nova, vamos ter todo um processo eleitoral em relação a isso. Não é o meu caso, porque eu ainda tenho mais 3 anos de mandato, mas outros 14 profissionais vão englobar essa parte. Essa chapa do professor Nelson ainda tem... A nossa chapa ainda tem mais 3 anos. Oxe, dá para fazer muita coisa, hein, presidente? Tem muita coisa. Já fizemos muita coisa. Acompanhando. E ainda vamos fazer muito mais pela nossa profissão. Legal você ter um conselho que à frente estão os profissionais de educação física, que sabem mais do que ninguém, né, o que tem que ser feito. O fato é que essa gestão realmente, a gente tem acompanhado, tem feito as coisas acontecerem, e isso nos deixa muito felizes, viu, Tadeu? Leve o nosso abraço a toda a direção dessa chapa que está à frente lá no comando, né, do Conselho Regional de Educação Física, e precisamos que esse órgão cada vez seja mais fortalecido, né? Eu sempre digo aqui às pessoas que estão procurando aí, ou seja, uma prática esportiva, ou seja, buscar através da ferramenta esporte qualidade de vida, que observe isso, né? Se o profissional que está com você está vinculado ao Conselho Regional de Educação Física, porque é esse órgão de extrema importância é que vai avaliar o profissional e vai dar a ele a condição de exercer a profissão. Não é isso, doutor? Certeza. Não é? E tem muito aventureiro por aí, não tem? O conselho, ele é estabelecido em prol da sociedade. O conselho não é feito para os profissionais de educação física. Sim. Ele vem para proteger a sociedade, para o desenvolvimento laboral de todos aqueles profissionais de educação física. E nós estamos lá para isso. Eu sou, inclusive, presidente da Comissão de Ética. Sim. E nós temos vários processos em trâmite em relação àqueles. Se o profissional não estiver atuando de forma adequada, nós adotaremos as medidas éticas cabíveis. Para quê? Para que a população possa ser atendida da melhor maneira possível e pelos melhores profissionais. Essa é a função do Conselho, essa é a função do sistema CONFEF-CREF. Legal, olha, eu vou aqui me aventurar, né? Como é que é quando o cara entra numa festa? Penetra. Mas eu quero falar com o presidente do Conselho, assim que tiver pronto essas edições, né? Eu estou me convidando, viu, presidente? Que nós possamos estar documentando isso aqui com a emissora, com o nosso programa, viu, doutor? Se o senhor puder fazer isso. Com certeza. Tenho certeza que será muito bem-vindo para participar do evento e lá filmar. Conversar com esses profissionais que são autores dessas obras importantes para nós, profissionais de educação física, ou para aqueles que querem saber notícias do esporte, assuntos de atividade física. Temos realmente, na nossa profissão, bibliografias maravilhosas aí, né? Tenho certeza que isso vai ser muito bacana, muito sadio. A gente vai querer estar presente, viu, Tadeu? O Conselho está à disposição. Quando for lançar o Conselho está de portas abertas. Vocês são 20 obras, disso. É isso? 20 obras. 20 obras, maravilha, gente. Podendo chegar até 25, segundo as próximas, porque algumas foram apresentadas e de um nível muito importante que é capaz de nós ultrapassar. Mas a comemoração é de 20 anos, então uma previsão de 20 obras. Legal. Bom, eu ia aproveitar o doutor Tadeu aqui, presença que a gente sempre aguarda com muito carinho, né? E tenho certeza que o telespectador também, porque além de tudo isso, ele está à frente na Federação Paulista de Futebol, que é o órgão de futebol de salão, né? Que é o órgão oficial da modalidade, com responsabilidades. Eu falava em off de algumas mudanças, né, doutor? Mas vamos marcar um outro programa. Mas tem mudanças que você me disse que ainda estão sendo pensadas, mas ainda não foram colocadas em prática, com relação à regra, né? Existem algumas alterações de regra, mas segundo a Confederação, ela não vai ser implantada agora, de imediato, possivelmente para 2019. Então nós já retornamos às comissões, tivemos na segunda-feira próxima passada a primeira reunião da comissão disciplinar deste ano, com 7 processos, mas existem algumas previsões. E sexta-feira agora nós temos uma reunião... Dá para dar uma pincelada? Uma eu sei que parece que é com relação ao lateral, né? Existe a possibilidade do lateral ser cobrado tanto com o pé quanto com a mão, opção do atleta, a obrigatoriedade do retorno da bola ter que tocar na meia quadra da equipe antes de passar para frente, não ter aquele joga de um lado para o outro. Existem algumas situações nesse sentido. Vamos aguardar então, né? E assim que tiver isso oficializado, com certeza o doutor Tadeu nos brinda com a presença aqui. Com certeza. Goleiro doutor, leve o nosso abraço ao pessoal da Secretaria de Esportes, leve o nosso abraço lá ao presidente Nelson Leite, a todos os seus... Nelson Leme, desculpa. Chamei de Leite da outra... Leme, desculpa, professor. Nelson Leme, presidente do Conselho Regional de Educação Física, 4.
É isso? Então tá bom. Enfim, levem o nosso abraço a todos, né? Obrigado pela sua presença também, viu, doutor? Estamos sempre à disposição. O que pudermos passar de informações, estaremos sempre em disposição. E o Conselho Regional de Educação Física está de portas abertas para quando quiserem fazer entrevista, os nossos conselheiros, o Panzetti assumiu algumas outras situações importantes aí no governo federal, o professor Nelson também sendo nomeado em algumas situações, que seria muito bom ter um contato direto com eles para tomar essas informações. Vamos voltar ao Conselho em breve, hein, produção? Tá bom? Bom, já ficando por aqui, o nosso... tem um recadinho aí para você que curte handebol, que eu estava esquecendo. Hoje, às 17h30, lá no Céu Pimentas Cumbica. Céu Cumbica. É a quadra 40x20 lá, isso é uma exigência oficial da modalidade. Então hoje, no Céu Cumbica, às 17h30, Guarulhos enfrentando a forte equipe de São Bernardo, né? Vai cumprir tabela, né, produção? As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase, mas com certeza teremos lá um grande espetáculo da modalidade, handebol feminino, tá bom? E nós ficamos por aqui, o programa Câmara Esportiva volta na próxima terça-feira. Bom final de semana a todos e até lá, se Deus quiser.